Mas Noé era diferente. E o Eterno gostou do que viu em Noé. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8:32. É um privilégio enorme partilhar mais uma análise detalhada com quem nos acompanha. Sem dúvida, que bom ter quem nos ouve desse lado para mais uma exploração aprofundada do texto sagrado. O foco do nosso comentário de hoje recai sobre uma passagem que funciona como um autêntico oásis literário e teológico. E tudo isto no meio de um cenário de absoluto caos, claro? Exato, um caos total. Estamos a falar do livro de Gênesis, mais especificamente o capítulo 6, nos versículos 8 e 9. A nossa intenção hoje é mergulhar na figura de Noé e tentar perceber um conceito que é absolutamente revolucionário dentro da narrativa bíblica. Estamos a referir-nos à ideia da graça divina. Ora, nem mais. O nosso grande objetivo hoje é dissecar este contraste fascinante e tentar compreender o que realmente significa encontrar a graça num mundo que se encontra em total colapso moral e estrutural. Para que possamos compreender a magnitude e o verdadeiro impacto desta passagem, temos obrigatoriamente de recuar um pouco. Temos de estabelecer o cenário literário e histórico com o devido cuidado. Pois não podemos olhar para o versículo 8 isolado. Precisamente. Não podemos olhar para o versículo 8 sem sentirmos o peso dos versículos que o antecedem. Os versículos do 5 ao 7 descrevem um quadro incrivelmente devastador. É possivelmente uma das pinturas mais sombrias da humanidade em toda a literatura antiga. Não fala de pequenos deslizes morais, pois não? Nada disso. O texto relata uma corrupção universal e sistémica. Descreve o colapso ético total das pessoas daquela época, afirmando que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era invariavelmente má. É um diagnóstico terminal. Sim, e em resposta a esse diagnóstico terminal, o texto descreve uma profunda tristeza divina e o decreto de uma extinção iminente. É um ambiente asfixiante, pesado, onde a esperança parece ter sido erradicada por completo da face da Terra. E é exatamente por causa dessa asfixia que a transição seguinte bate com tanta força. Vamos dissecar isto com todo o cuidado. Porque depois desse cenário negro, onde parece não haver qualquer saída lógica ou merecida para a humanidade, o texto introduz uma virada radical. Através de uma pequena conjunção adversativa. Uma palavra tão simples, mas que muda toda a trajetória da história humana. O texto diz apenas, mas Noé. É uma pausa dramática. O mundo inteiro está a desmoronar-se. A humanidade atingiu o seu ponto mais baixo de degradação, o decreto está lançado e, de repente, mas Noé. O que é de facto fascinante nesta transição é o contraste binário, quase arquitetónico, que o autor do capítulo 6 de Gênesis constrói. Há uma escolha lexical muito precisa aqui, algo que temos de dissecar. O verbo hebraico, não é? Exatamente. Encontramos um verbo hebraico muito específico usado nesta secção, que é o verbo ra'á. Que significa ver ou perceber. Sim, significa ver, perceber, notar com atenção ou avaliar. Nos versículos anteriores, este mesmíssimo verbo é utilizado para descrever o diagnóstico perceptivo de Deus sobre a humanidade em geral. O olhar divino foca-se no mundo e o que o verbo ra'á capta é uma maldade total, uma violência institucionalizada. E depois acontece a inversão narrativa. De forma magistral no versículo 8, esse mesmo olhar que acabou de varrer toda a terra e encontrar apenas ruína, orienta-se agora para um único e solitário indivíduo. E o que esse olhar encontra muda tudo. E aqui entra um dos aspectos linguísticos mais ricos desta nossa pesquisa. A frase original em hebraico tem uma musicalidade e um significado muito profundos. Diz Wenoach, Matzashen, Bieinei, IHWH. O que, numa tradução muito literal e crua, quer dizer e Noé encontrou graça nos olhos do Eterno. E para quem acompanha estas nossas análises e adora o detalhe histórico, aqui vai um facto que não podemos ignorar. A palavra traduzida como graça ou favor, que em hebraico é shen, aparece aqui pela primeiríssima vez em toda a Bíblia. É um marco impressionante. Ou seja, o próprio conceito de graça nasce literalmente aqui, associado ao nome de Noé, no momento mais escuro da humanidade. É sem dúvida marco literário e teológico extraordinário. E os sentidos desta palavra Shen merecem que nos detenhamos neles. No contexto do Antigo Oriente Médio, Shen não significa apenas um sentimento neutro de simpatia. Tem um peso muito maior. Muito maior. Envolve a ideia de um superior que se inclina em direção ao inferior com uma disposição de favor imerecido.
Implica uma beleza moral ou uma graciosidade que é percebida pelo observador e que desperta um profundo acolhimento e uma vontade de proteger e resgatar. E se ligarmos isto ao panorama geral da narrativa de Gênesis, notamos algo absolutamente crucial, que muitas vezes escapa a uma leitura menos atenta. Refere-se à questão da iniciativa divina. Sim, a palavra Shen não está a descrever primeiramente aquilo que Noé fez. Ela está a descrever, antes de mais, aquilo que Deus viu e a disposição que Deus escolheu ter para com ele. Ora, nem mais. Espera aí, deixa-me fazer de advogado do diabo por um minuto, porque é aqui que as coisas costumam ficar confusas para muita gente. Com certeza, vamos lá. Se a palavra graça significa, por definição, um favor imerecido, uma disposição bondosa que parte de Deus, mas logo a seguir, no versículo 9, o texto faz questão de elencar que Noé era um homem justo e íntegro, quer dizer, não soa um contrassenso enorme? É uma tensão compreensível. Pois, porque para as pessoas que leem isto de forma mais linear, pode parecer que o texto está, no fundo, a dizer que ele encontrou esse favor precisamente por ser o único indivíduo com um currículo moral impecável, ou seja, parece que ele fez por merecer. Como é que resolvemos esta tensão? Essa é a pergunta central. E é uma excelente forma de abordar o texto porque toca no cerne de como nós tendemos a compreender a religião. Nós somos culturalmente condicionados a pensar em termos de mérito e recompensa. Fazíamos o bem e recebemos o prémio. Exato. Mas repare-se no verbo que acompanha a palavra Shen. O texto não diz que Noé conquistou a graça. Não diz que ele a comprou ou que alcançou o favor como quem ganha uma medalha por bom comportamento. O verbo hebraico utilizado é matzah. Que significa, muito claramente, encontrar ou deparar-se com. Isto quebra tantas ideias pré-concebidas. A graça é apresentada aqui de forma inegável como um dom. A iniciativa de resgate parte totalmente de Deus. A retidão de Noé é importante, mas não comprou nada. A retidão de Noé, que vamos dissecar a seguir, é importantíssima sim. Mas não foi a moeda de troca com a qual ele comprou a simpatia divina. Ele deparou-se com a graça porque estava numa posição de relacionamento onde a podia encontrar. É uma distinção subtil, mas que altera toda a estrutura da narrativa. E isso leva-nos inevitavelmente a olhar para o perfil deste homem com outros olhos. Quem era, afinal, Noé? O versículo 9 avança e oferece-nos as credenciais da sua vida. Dando-nos 3 qualificações muito robustas. Descreve-o como justo, íntegro e alguém que, e cito, andava com Deus. Vamos dissecar estas palavras, porque em hebraico elas carregam um peso que as traduções habituais por vezes não conseguem transmitir na totalidade. Podemos começar pela primeira? A primeira é justo, ou tzadik. Sim, a palavra tzadik é profundamente relacional e jurídica no contexto do Antigo Testamento. Não descreve apenas alguém que não comete crimes, mas alguém que está ativamente alinhado com o padrão e o caráter de Deus. É uma questão de alinhamento. É como um fio de prumo na construção de uma parede. O tzadik é a parede que está perfeitamente alinhada com esse fio, contrastando com o resto da sociedade que estava completamente torta ou corrupta, como vimos nos versículos anteriores. A segunda palavra é tamim, traduzida frequentemente por íntegro ou perfeito. E aqui há um detalhe linguístico fascinante. No Antigo Oriente Médio, tamim era um termo utilizado muito frequentemente no contexto dos sacrifícios de animais. Significando algo sem mancha. Significando algo que é física e moralmente sem mancha, sem defeito, algo que é oferecido de forma completa. Aplicar esta palavra ao caráter moral de um ser humano que vive no meio de uma sociedade decadente é uma escolha literária chocante. Porque significa alguém que não é fracionado nas suas lealdades, não é? Tem um coração inteiro para com Deus. Completamente inteiro. E a terceira característica amarra tudo isto de uma forma belíssima. Diz que Noé andava com Deus através da expressão hebraica Italek et a Elohim. Isto retira a religião do campo teórico e coloca-a no pó do chão, na vida prática. Precisamente o que é notável na expressão italek é a forma verbal utilizada. É uma forma verbal reflexiva e iterativa. Iterativa? Sim. Para que possamos visualizar de forma clara, isto não se refere a um passeio ocasional ao domingo de manhã ou a um evento religioso isolado. O iterativo indica um movimento contínuo, repetitivo de ir e voltar. Um hábito enraizado, um verdadeiro estilo de vida de reciprocidade.
Curiosamente, para quem conhece bem o livro de Gênesis, sabe que esta é a exata mesma expressão utilizada para descrever a vida de Enoque no capítulo 5. Bem lembrado. Denota uma intimidade diária, uma comunhão que não se interrompe quando as circunstâncias exteriores mudam. Mas há um detalhe que considero ser o grande diferencial da vida de Noé e que aparece logo a seguir estas três características. O texto faz questão de dizer que ele era íntegro entre os seus contemporâneos. A expressão hebraica é Bedurotav. Ora, nós já estabelecemos o estado caótico e violento em que os seus contemporâneos se encontravam. E eu pergunto-me qual é o verdadeiro peso desta frase. É imenso. Porque ser íntegro e honesto num ambiente onde as leis e a sociedade recompensam a honestidade é algo expectável. Mas ser íntegro quando a mentalidade de grupo moral dita que a corrupção e a violência são a norma, isso exige outro nível de resiliência. Há quem diga que o texto está apenas a dizer que não era, o menos mau daquela geração. Como é que a comunidade académica avalia isto? É um ponto excelente, e essa teoria do menos mau tem sido amplamente refutada pelos grandes pensadores que analisamos nesta nossa exploração aprofundada. O teólogo e académico Klaus Westermann, na sua extensa obra sobre os primeiros 11 capítulos de Gênese, aborda esta questão de frente. E o que conclui ele? Ele analisa a estrutura da narrativa e conclui que a expressão Bedorotav, ou seja, entre os seus contemporâneos, não relativiza a virtude de Noé de maneira nenhuma. Pelo contrário. Ele eleva a virtude? Westermann argumenta que esta frase amplifica a virtude dele a um nível quase insondável. Manter um coração íntegro, o tal tamim, num ambiente onde a violência está institucionalizada e onde não há absolutamente nenhum suporte ético ao redor, exige uma resistência monumental. Ditava que a violência era a forma normal de resolver as coisas. Manter a integridade não era apenas ser uma pessoa um bocadinho diferente ou pacata. Era ser ativamente subversivo. Sem dúvida. Geert von Had, outro gigante no estudo do Antigo Testamento, também aprofunda esta ideia, não é verdade? Von Had reforça e aprofunda essa observação. No seu comentário ao livro de Gênesis, ele destaca que a frase «entre os seus contemporâneos» serve para contextualizar a virtude de Noé historicamente. Von Had aponta que nós, seres humanos, dependemos imenso de uma rede de segurança cultural. Nós regulamos o nosso comportamento pelas expectativas de quem está à nossa volta. Exatamente. Para Von Had, exercer a retidão de forma isolada, sem essa rede de segurança, sem qualquer reforço positivo da sociedade, não é uma virtude menor. É uma virtude infinitamente maior e mais madura. E se quisermos adicionar uma camada de compreensão psicológica e espiritual a isto, é imprescindível trazer à conversa os apontamentos da autora Ellen G. White, na sua obra clássica traduzida por cá como Patriarcas e Profetas. Há sim, uma visão muito interessante. No capítulo dedicado ao dilúvio, ela traz uma perspectiva que quebra aquela imagem romantizada de um Noé ermita, escondido de todos, porque seria muito mais fácil manter a pureza moral isolando-se no topo de uma montanha, bem longe da civilização corrompida. Mas não foi isso que aconteceu. Ele construiu a arca no meio das pessoas. Exato. O capítulo 7 dessa obra descreve de forma muito gráfica como o caráter de Noé não foi formado no vácuo, nem no isolamento de um mosteiro. Ele viveu no meio daquela sociedade. A autora sublinha que ele pregou a justiça não apenas com palavras, mas enquanto construía ativamente a arca. No mundo que, segundo o relato, não tinha histórico de chuva daquela dimensão, era em si mesma um testemunho vivo. Era uma mensagem tátil, uma demonstração de resistência ativa. Ele destacou-se como um homem de integridade, não porque fugiu do mundo, mas porque manteve a sua fidelidade publicamente, sujeitando-se ao escárnio diário dos seus contemporâneos durante décadas a fio. E isso liga-se perfeitamente com um detalhe que considero absolutamente genial nesta narrativa, que é a ordem dos versículos. Quando começamos a dissecar a ordem em que estas coisas estão escritas no texto sagrado, percebemos que a narrativa subverte completamente as expectativas da religiosidade comum. Refere-se à sequência entre a graça e a obediência. Exatamente. Reparemos na sequência. O versículo 8 vem antes do versículo 9. Parece a observação mais óbvia do mundo, mas teologicamente tem um impacto tremendo. Tem, de facto. Primeiro, o versículo 8 estabelece que Noé encontrou graça.
A graça é o ponto de partida e só depois, no versículo 9, é que o autor se dedica a descrever a sua justiça, a sua integridade e a sua caminhada com Deus. Pergunto então, o que é que esta sequência nos diz sobre a forma como o carácter se forma? O que é fascinante aqui é que a ordem literária é, na verdade, a ordem teológica. Como bem referiu, a graça precede a obediência. A graça manifesta-se antes da própria descrição detalhada do caráter de Noé. Von Rad aponta também para a intencionalidade óbvia desta sequência por parte do redator bíblico, não é? Sim. O que isto significa de forma muito clara é que a retidão de Noé não foi o gatilho que disparou ou causou o favor de Deus. Em vez disso, a sua retidão, a sua integridade moral, pôde florescer porque já estava profundamente ancorada, já tinha as suas raízes bem firmes numa relação que foi iniciada e sustentada pela graça divina. Ou seja, para colocar as coisas em pratos limpos, ele não era íntegro para conseguir a graça. Ele era íntegro porque já vivia num ambiente de graça. É uma inversão completa da forma transacional como tantas pessoas operam na vida espiritual. É o tal pensamento de mérito. Há uma tendência quase instintiva nas pessoas de acharem que têm de ter um comportamento imaculado, passarem todos os testes morais para depois, no final da corrida, Deus olhar e dizer: bom trabalho, agora mereces o meu favor. Mas o texto destrói por completo essa ideia de que a graça é o fim de uma maratona de perfeição. Concordo plenamente. Se ligarmos esta ordem teológica ao panorama geral da transformação do caráter humano, podemos recorrer a um conceito altamente explicativo presente noutro livro de Ellen G. White, intitulado O Caminho a Cristo. Uma obra fundamental sobre o processo de transformação. Logo nos primeiros capítulos dessa obra, é argumentado de forma muito lúcida que o caráter sólido não é uma pré-condição para a aproximação a Deus. Pelo contrário, é o resultado direto, o fruto inevitável de um relacionamento contínuo com Ele. O tal andar com Deus. Um processo de andar com Deus, o tal italerques que dissecamos há pouco, é o que transforma progressivamente a mente e as ações da pessoa. A integridade que observamos de forma tão visível em Noé não foi o bilhete de entrada exigido por Deus, foi o fruto natural de uma vida sustentada diariamente por esse favor divino, mesmo debaixo das piores intempéries e pressões culturais do seu tempo. É uma metáfora poderosa. É como se a graça não fosse o prémio na prateleira, mas sim o solo fértil, o substrato, onde a semente da integridade de Noé pôde finalmente lançar raízes e crescer resistindo às tempestades daquela geração. Uma excelente forma de ilustrar o conceito. E penso que é exatamente aqui que podemos fazer a ponte para a nossa aplicação prática de hoje. Porque quando trazemos toda esta teologia antiga para a realidade de quem nos ouve, os paralelos são bastante evidentes. A natureza humana não mudou assim tanto. Vivemos hoje em épocas de uma tremenda complexidade moral. Por vezes, ao olhar à nossa volta, o cenário pode parecer também um verdadeiro colapso de valores. As pressões sociais são imensas, as correntes da sociedade, o tal pensamento de grupo de que falávamos, puxam-nos com uma força quase irresistível para a conformidade. Sem dúvida. E é precisamente nesses momentos de intensa pressão social e de desorientação coletiva que o exemplo de Gênesis 6 se torna mais pertinente do que nunca. Para quem procura manter um caminho de integridade genuína nos dias de hoje, a pergunta central que deve orientar a mente não é como é que a maioria está a viver. Ou o que é socialmente vantajoso ou aceitável na cultura do momento. Exato. A bússola moral não pode ser a multidão. A verdadeira questão, a única que importa no final, é o que é que Deus vê ao olhar para nós. O contraste que dissecamos demonstra inequivocavelmente que a atenção e a misericórdia de Deus não estão dependentes de uma maioria qualificada. Deus não precisa de uma multidão perfeita para que a sua graça atue no mundo. Essa é uma constatação que traz um alívio imenso. A graça divina não opera por regras democráticas, não opera por maioria de votos. Um único indivíduo, fiel à sua consciência e ao seu Deus, é espaço suficiente para que a misericórdia entre e encontre lugar na história. É o poder da resiliência individual. Reparemos, Noé não teve o poder político ou social de mudar o comportamento de toda a civilização à sua volta. A maioria das pessoas fez a sua escolha e continuou a sua marcha em direção à autodestruição. Mas a questão é que Noé foi fiel dentro da sua esfera de influência. Ele construiu a sua arca. Ele manteve o seu caminho. O que nos ensina uma lição inestimável sobre a natureza do desenvolvimento humano. No fundo, isto mostra-nos que o verdadeiro caráter não se forja naqueles dias fáceis em que temos
toda a gente do nosso lado, a aplaudir as nossas decisões. Claro que não. O caráter verdadeiro se revela-se e fortalece naqueles dias difíceis, nos dias em que mais ninguém parece importar-se com a honestidade, em que todos os outros ao redor decidiram abrir mão dos seus princípios por conveniência. É a resistência na prática. E a promessa contida na palavra Shen, na graça, é que ela não exige que estejamos no meio de uma comunidade perfeita para nos alcançar. Ela depara-se connosco e encontra-nos precisamente onde estivermos, na exata condição em que nos encontrarmos, desde que mantenhamos aquele ritmo iterativo de caminhar com Deus, passo a passo, dia após dia. É uma exploração riquíssima e que altera completamente a forma como olhamos para a narrativa do dilúvio. Já não é apenas uma história sobre destruição, mas a primeira grande revelação do favor imerecido de Deus na história humana. É de facto o alvorecer da graça na narrativa bíblica. E para darmos por encerrada a nossa análise de hoje, gostava de deixar um último pensamento, um ângulo novo sobre o qual quem nos ouve pode refletir ao longo dos próximos dias. Construímos esta ideia de que a graça precede a obediência e que Noé caminhou com Deus. Sim, o tal caminhar iterativo. Como dissecamos hoje de forma tão clara, a graça não é um troféu distante que se tenta alcançar através do nosso esforço exaustivo e de um perfeccionismo inatingível, mas sim num dom que simplesmente se encontra quando decidimos caminhar lado a lado com o Criador, então fica a questão. Que questão? Será que a nossa exaustão moderna, a ansiedade crónica que tantas pessoas sentem, não vem precisamente de estarmos a tentar construir a nossa própria arca de validação social e salvação moral com as nossas próprias mãos? É uma perspectiva muito forte. Quanto do peso que nos esmaga emocionalmente vem da tentativa constante e frustrada de provar um valor que, na verdade, já nos foi oferecido gratuitamente e que só espera ser encontrado na caminhada? Fica a reflexão para que cada um pondere intimamente. Despedimos-nos por agora. Continuem a procurar respostas, continuem a caminhar, até à próxima exploração aprofundada. Uma excelente perspectiva para levar na mente e no coração durante a semana. Tem sido um gosto. Até ao nosso próximo encontro.